Olá, alunos! Aqui é o professor Israel Seric e nesta nossa videoaula nós estaremos dando continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos, os nossos aprofundamentos naquele assunto, naquela disciplina que é a gestão educacional. Nesta nossa videoaula em específico, nós iremos trabalhar sobre as concepções de organização e gestão escolar. E com esta aula, nós pretendemos, você, aluno, reconheça que a organização e a gestão escolar se definem a partir de concepções que as constituem. Em segundo lugar, nós pretendemos que você, aluno, diferencie os sistemas racionais, naturais e abertos que constituem a organização e a gestão escolar. E, por fim, que você identifique a escola como uma organização social que prima pela aprendizagem dos alunos. Desenvolvendo, então, esta aula, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de destacar, colocar em relevo para que vocês reflitam, é que todo o trabalho que o pedagogo realiza deve vir acompanhado por um aporte teórico, por uma ideia, por um conceito, ou por um conjunto de conceitos, e estes conceitos, eles precisam ser elaborados por pessoas que se debruçam nos processos de pesquisa, de formulação de teorias, de conceitos, e as elaboram para que as mais variadas atividades realizadas na escola, que sejam aspectos administrativos ou aspectos educacionais, se definam a partir dessas pesquisas, a partir desses estudos. E aí o que nós queremos dizer com isso é que existem muitas pessoas que procuram desenvolver as atividades no espaço escolar e, às vezes, não valorizam todo o aporte teórico, todas as experiências práticas que obtiveram dentro do seu curso de formação, no período da universidade. Como falávamos ontem, em uma outra videoaula, dizendo que quando alguns alunos de pedagogia vão para as escolas realizarem as atividades de estágio, não poucas vezes esses alunos ouvem de algumas pessoas que estão já dentro da atividade laboral, realizando as atividades como pedagogo, essas pessoas às vezes dizem assim: olha, você vai perceber que a realidade é completamente diferente. E que tudo que você aprendeu na faculdade não tem valor nenhum, porque o que vale mesmo é a experiência e é a realidade que mostra que aquilo que foi aprendido, que foi ensinado dentro da sala de aula na faculdade, não tinha nada a ver com o dia a dia do espaço escolar. Ora, é preciso que se diga de uma forma contundente, de uma forma categórica, e que essas pessoas elas incorrem em grandes erros, digo. Isso porque, certamente, essas pessoas assim procedem porque elas têm o desejo de tentar, pelo menos mentalmente, justificar alguns procedimentos, algum tipo de comportamento inadequado no espaço de trabalho no qual realizam. Como, por exemplo, procurando justificar o porquê não fazem adequadamente o plano de aula, essas pessoas desvalorizam o ato de ministrar uma aula a partir de um planejamento no qual se exige objetivo geral, objetivo específico, metodologia e assim por diante. Isso no que toca à aula. Quando nós falamos no que toca às questões administrativas, isso também é verdade. Existem algumas pessoas que dizem que tudo que aprenderam na faculdade não teve nenhum valor quando ela se deparou com a realidade do sistema educacional que exigiu para ela outras habilidades, outros conhecimentos, outras competências para poder gerir e administrar, e ela aprendeu foi no dia a dia. Ora, essa pessoa ela está procedendo dessa forma dentro de um padrão no qual ela toma a si mesma como referencial, como um referencial de que tudo que deveria ser feito de uma forma correta na escola, ela é o padrão de certo ou de errado.
ou padrão daquilo que seja ou que fosse adequado para gerir a escola. Contudo, nós precisamos perceber que todo processo bem elaborado, todo trabalho bem executado, ele é bem elaborado, ele é bem executado a partir de todo um processo de pesquisa, a partir de todo um processo de análise, de todo um processo de conhecimento técnico da atividade que nós estamos exercendo. Portanto, bons gestores na escola, bons administradores na escola, pessoas que conseguem coordenar processos, estruturas e indivíduos, equipes, essas pessoas elas se destacam não simplesmente porque elas têm uma personalidade que encanta, não simplesmente porque elas são proativas. Essas pessoas se destacam porque elas têm conhecimento técnico da área na qual elas estão trabalhando. Por isso é preciso que se diga que esses elementos teóricos que apontam para procedimentos e conceitos relacionados à gestão, esses elementos, essas questões são fundamentais para você, aluno de pedagogia, que você já está se identificando com as atividades de gestão escolar. Portanto, a teoria ela deve preceder a prática. Portanto, os teóricos eles têm que ser por nós objetos de conhecimento. Conhecer os teóricos e as teorias, conhecer os procedimentos que foram desenvolvidos por pessoas que experimentaram, que analisaram a realidade, considerar a você como gestor todo o know-how para escolher em determinadas circunstâncias qual será o melhor procedimento, a melhor abordagem, a melhor teoria para resolver determinadas situações administrativas dentro do espaço escolar. Portanto, é preciso conhecer as teorias, é preciso conhecer as concepções, porque é a partir delas que nós vamos decidir o melhor caminho, o mais adequado caminho para gerir pessoas e procedimentos dentro do espaço escolar. E então, a partir disso, nós começamos afirmando que, sendo a escola um espaço formal de educação, ela tem o compromisso com o ensino e a aprendizagem dos alunos, o que se dá por meio das práticas pedagógicas e curriculares. Primeira questão que os autores nos apresentam aqui é que a escola é um espaço formal. Se a escola é um espaço formal de educação, é imprescindível que todas as pessoas que estejam trabalhando nesse espaço formal compreendam essa formalidade e compreendam a implicação disso em cada trabalho que é realizado. Pois observe, se a escola não fosse um espaço formal de ensino, qualquer pessoa, qualquer ator social envolvido nesse espaço escolar poderia fazer qualquer coisa, poderia proceder de qualquer forma, e que não existiria um padrão para dizer, olha, esse seu procedimento está errado, ou esse seu comportamento está inadequado. Por que não? Porque os processos educativos realizados no espaço escolar não seriam dirigidos a partir de regras, de uma formalidade, a partir de parâmetros. Mas quando nós falamos que a escola é um espaço formal, isso amarra tudo que ocorre dentro da escola. Amarra em princípios, amarra em regras, amarra em estabelecimento de funções, de obrigações, de métodos, de metodologias, de planilhas, de calendário, de objetivos a serem alcançados. É por isso, então, que quando nós falamos sobre um aporte teórico para gerir, sobre conhecer teorias para poder gerir, sobre conhecer teóricos para poder administrar, essas afirmações elas são decorrentes do conhecimento que nós temos
e da aceitação para nós que, de fato, a escola como espaço formal ela precisa ser gerida tecnicamente, a partir de parâmetros científicos, porque a partir desses parâmetros científicos, que são os conceitos, que são os procedimentos, que são as teorias, que o gestor ele mais facilmente vai poder alcançar os objetivos educacionais propostos para a sua unidade educativa. Então, a escola é um espaço formal de educação. A escola tem compromisso com o ensino e aprendizagem. A escola ela desenvolve práticas pedagógicas e curriculares, sim. E aí, então, o diretor, o gestor, como aquele que é o técnico na área, vai escolher do cabedal de teorias, do cabedal de conceitos, de metodologias e métodos para gerir pessoas e para gerir circunstâncias, qual seria a melhor forma de conduzir o seu espaço de trabalho. Aí vai dizer, assim, para que a escola consiga cumprir o seu compromisso, observe, para que a escola consiga cumprir o seu compromisso, há a necessidade de que elas sejam administradas, ou seja, geridas de acordo com seus objetivos sociais, políticos e culturais. Noutras palavras, não tenham dúvidas que escolas que não alcançam patamares cada vez mais elevados de qualidade de ensino, não tenham dúvidas que escolas que diminuem a qualidade do ensino, essas escolas elas não estão sendo geridas corretamente. Elas não estão sendo geridas adequadamente. Não importa quem esteja lá, né? Quem está lá na função de administrar a escola. É meu amigo, é o professor mais de boa da escola, é a pessoa que tem a melhor boa intenção, é uma pessoa que tem um coração enorme, é a pessoa que, quando fala sobre educação, até fica emocionada, ela treme, ela chora, ela quer o melhor para a comunidade. Não nego isso. Ela quer, de fato, o melhor para a comunidade escolar. E, possivelmente, o melhor para a comunidade escolar é que ela admita que ela não tem as habilidades, as competências e o conhecimento para gerir. Pronto. Isso é demérito? Isso é demérito para a pessoa? Não. Não é demérito para ninguém, gente, ninguém. Eu já falei em sala de aula que eu Israel Serique dos Santos, eu não tenho perfil para gerir. Não tenho. Eu gosto de falar, eu gosto de executar. Se tiver um gestor que diga para mim, faça isso, faça aquilo outro, eu fico satisfeito, cansado, vou até de madrugada, viro à noite, porque eu, Israel, a minha característica da minha personalidade é dar suporte ao gestor. E isso eu faço de maneira alegre, satisfeito com isso. Agora, existem pessoas que pensam que a boa vontade, o coração que quer ver as crianças desenvolvendo-se, crescendo pela educação, é o suficiente para gerir. Resposta, não. Indicação, não é dessa maneira. Gestores têm perfis. Gestores eficazes têm características, têm personalidades que se somam a esse desejo profundo de ajudar outras pessoas, de querer fazer diferença no sistema educacional. Gestores eficazes são pessoas que estudam a arte de gerir, que estudam a arte de administrar, que estão atentos aos novos métodos, aos novos caminhos, às novas estratégias de como se relacionar com pessoas, de como organizar a secretaria, de como estabelecer processos de execução de tarefas. Essas pessoas que têm interesse nisso, essas pessoas que têm essas características,
essas curiosidades, essas pessoas que se deleitam, se deleitam com esses procedimentos e esses conceitos, esses são os gestores, podemos assim dizer, por natureza, né? Ou que se construíram porque se viram na necessidade de trabalhar dentro da gestão educacional. Aí vai dizer o seguinte, né? E é a partir dessa gestão que os objetivos sociais, as questões políticas, as questões culturais, elas são visibilizadas por esses gestores, e aí a escola, enquanto sistema educacional, cumpre a sua função social, alcança o seu objetivo, né, educacional. Desta forma, encontramos posições bem diferentes e até divergentes entre as concepções que guiam a prática da gestão numa escola. E aí o nosso autor vai mostrar que, nessa busca por tentar explicar como gerir a escola, nós vamos encontrar pessoas que vão dar respostas diferentes. O texto vai mostrar pelo menos 3 concepções, e com as quais, certamente, nós vamos nos identificar. E observe isso. Uma coisa muito importante, são 3 concepções. Dessas 3, nós vamos perceber que cada uma delas tem virtudes, tem coisas boas, e que nós precisamos colocar os nossos olhos, precisamos aprender com elas. Mas nós vamos nos identificar mais predominantemente com uma do que com outra. E aí você vai ter que, a partir da nossa exposição e da sua leitura do texto, você vai ter que perceber quais as virtudes e os deméritos dessas concepções para que você realize muito bem o seu trabalho como gestor educacional. Vamos lá, então, na nossa primeira concepção. E essa diz respeito à concepção racional, também chamada de gestão científica. E pela própria nomenclatura, já é possível perceber que esse sistema racional de gerir a escola, ele visa atender à organização a partir de instrumentos formais. Aí você vai dizer assim, pronto, professor, já entendi. Já entendi, sábio guru. O senhor acabou de dizer que a escola é um espaço formal, que a escola é um espaço formal, e aqui eu acabei de ler que este é um sistema que atende à organização a partir de instrumentos formais. Eu estou sacando, professor. Essa é a concepção que eu devo ter a respeito da gestão escolar, porque a escola é um espaço formal e existe um sistema racional de gerir a escola a partir de instrumentos formais. Então, pronto. Certíssimo. Essas informações se imbricam e se completam. Mas vamos prestar atenção um pouco mais. Observe as características desse sistema racional. Então, diz que esse sistema ele organiza os espaços, ou organizaria a escola, a partir de instrumentos formais. Bem, até aí não tem nada de problema, não tem uma dificuldade nenhuma. Que são projetados para alcançar objetivos organizacionais. Bacana. Observa que o sistema racional ele prima por se alcançar os objetivos estabelecidos. E todos nós sabemos que não há sistema educacional que se aprimore, que se aperfeiçoe, que se refine, sem o estabelecimento de objetivos claros e sem a busca de alcançá-los. Uma escola que oferece aos alunos um bom ensino são escolas que perseguem o desejo de serem estruturas adequadas e melhores e eficazes para o processo ensino-aprendizagem. Na primeira reunião pedagógica, o gestor aparece diante dos professores, o gestor baixa
para os professores e para a coordenação como um todo, para todos os funcionários, na verdade, deve ser isso, né? Os dados estatísticos, dizendo, olha, gente, as nossas crianças, pessoal do 5º ano, a média do ano passado, a média foi 7, do 4º ano, a média foi 8. Então, nós pedimos a vocês que, neste ano, a nossa meta é que os alunos saiam com a média, o pessoal do 5º ano com a média 8, o pessoal do 4º ano com a média 8,5, e nós não vamos diminuir a qualidade de ensino. Nós não vamos diminuir a complexidade das provas, nós vamos manter, mas o nosso trabalho é alcançar esse objetivo. Ora, escolas que trabalham dessa forma, estabelecendo objetivos, clarificando esses objetivos e, ao mesmo tempo, solicitando que os professores indiquem os caminhos, ou o diretor indicando os caminhos, os processos pedagógicos para alcançar esses objetivos, né? É claro que essas escolas que fazem isso, elas têm a propensão de alcançar muito mais rápido, de maneira muito mais fácil, uma qualidade de ensino do que outras escolas que começam um ano e não se estabelecem objetivos. Nesse sentido, o sistema racional apresenta-se para nós como um elemento positivo, como algo que nós precisamos ler, entender e perceber que é necessário, que é importante. Aí vai dizer que essa ideia que é preciso organizar, que é preciso estabelecer objetivos, né? Tendo uma estrutura adequada, certo? Essa ideia é baseada em autores como Taylor, Fayol, Luther, Weber e outros autores. Eles dão aporte teórico para quem quer gerir a escola desta forma. Agora, é preciso entender que esse sistema racional, né, essa concepção de organização da escola a partir de um sistema racional, ele enfoca a questão estrutural. Existe a virtude de estabelecer objetivos, de apontar caminhos, contudo, o sistema racional foca na estrutura, engessada, quando define metas e responsabilidades de cada um. Aí vai dizer, apoiado pela racionalidade, esse sistema adota um conjunto de ações para atingir metas pré-determinadas a partir de um tempo programado e com a máxima eficiência. Eu pergunto, isto é um ponto positivo? Sim, certamente que sim. É preciso que você adote ações, que você explicite as ações. É preciso que você diga o tempo, é preciso que haja um cronograma para os professores, certo? Como eu já falei, determinada feita, que o diretor ele pode estabelecer, pelo menos como meta, dizer para os professores do primeiro ano da educação básica, o primeiro ano, diz, olha, gente, vamos trabalhar para que os nossos alunos do primeiro ano saiam lendo. Eles precisam sair lendo. Ora, o diretor pode estabelecer isso. Ele pode apontar para isso, certo? Este objetivo pode ou não ser alcançado, mas ele estabeleceu um tempo. Ele apontou para a categoria de pessoas que devem exatamente alcançar esse propósito. Ele pode fazê-lo. Então, de si mesmo, essa característica não é negativa. Pelo contrário, ela é necessária para qualquer processo educacional, ou qualquer processo de gestão das coisas públicas ligado à educação. E depois diz, fundamenta-se também nas ideias do norte-americano Taylor, o pai da gestão científica, que buscou usar as pessoas com eficácia nas organizações industriais. Taylor compreendia que os indivíduos poderiam ser programados como máquinas para alcançar a sua máxima eficiência. E aqui é que está a fragilidade. Aqui que está a fragilidade. Taylor, ele apontava, ou ele via os funcionários como peças, né, em uma máquina maior, e cada uma dessas peças deveria alcançar os seus objetivos, certo? O que era visto, acima de tudo, era o objetivo lá a ser alcançado.
e caberia, então, à pessoa que estaria administrando ou gerindo os processos ou as pessoas, certo? Exigir para que os indivíduos ou as peças executassem o seu trabalho, cumprisse com a sua função, porque mais importante do que as pessoas são os objetivos. E cada um tem que saber a sua responsabilidade, cada um deveria assumir o seu papel nessa máquina fria e alcançar o objetivo maior estabelecido para a indústria, e nesse caso seria estabelecido para a escola. E aí, então, nós percebemos que esse sistema racional, ele aponta para nós tanto aspectos positivos como aspectos negativos. E isso demanda do aluno de pedagogia um senso crítico, uma análise crítica dessa concepção, retirando dela aquilo que lhe é interessante, aquilo que é aplicável na gestão educacional, compreendendo as implicações práticas de determinadas afirmações dessa concepção e fazendo uma decisão que só pertence ao gestor sobre quais elementos são necessários, relevantes para a atual conjuntura de gestão das coisas públicas, quando se trata de se escolher determinadas concepções para organizar o espaço escolar. Esse sistema organizacional que nós falamos, chamado sistema racional, ele possui algumas características. Essas características, elas dizem respeito às organizações existentes, principalmente para realizar os seus objetivos. A ideia é, vamos organizar tudo e vamos estabelecer funções, porque os objetivos são coisas mais excelentes e melhores. A divisão do trabalho conduz à especialização, no sentido de que, para essa concepção, é preciso colocar pessoas específicas para realizar trabalhos específicos, e isso necessariamente não é uma característica negativa, pelo contrário, é uma coisa muito interessante, especialmente quando nós falamos sobre a eficácia do processo educativo, porque, claro, que você vai colocar bons professores que têm a característica e as habilidades e competências para alfabetizar na sala de primeiro e segundo ano, para que os alunos recebam os melhores professores que têm essas habilidades. Aqueles professores que não possuem essas habilidades e competências relacionadas à alfabetização, é claro que esse gestor ele não vai colocar essa pessoa lá, vai colocar essa pessoa, esse professor, que possui outras características, outras especialidades, exatamente no ano e no agrupamento com o qual ele se identifica e para o qual ele pode ser mais eficaz no processo de ensino. A especialização promete a competência e a expertise, como nós falamos. A padronização das tarefas produz a eficiência, ou seja, esse gestor ele também está preocupado com a padronização. No sentido prático da escola, esse gestor ele poderia dizer, olha, nós precisamos de todo semestre, pelo menos, nós temos uma feira da ciência, uma feira científica todo semestre, todo semestre será fundamental para estimular os alunos à ciência, à tecnologia, à matemática e assim por diante. Então, estabelecer a padronização de tarefas a serem executadas e por quem devem ser executadas e como devem ser executadas é uma das características que eu penso que também é relativamente positiva nessa concepção. Depois nós vimos uma estratégia, uma estreita abrangência de controle melhora a supervisão. Ou seja, ele considera que controlar processos, supervisionar processos é fundamental para o bom desenvolvimento das atividades e o alcance dos objetivos. Depois diz, o controle administrativo é essencial para a eficiência. Certamente que sim. Se o gestor não sabe o que está ocorrendo, de quem é a função de realizar isto ou aquilo no espaço chamado escola, como é que o trabalho será realizado
na sua totalidade, na sua especificidade. E depois diz, a racionalidade na tomada de decisão promove a eficiência. Ou seja, eles acreditam que é preciso olhar a partir dos aspectos racionais para decidir questões educacionais e pedagógicas. É claro que em uma indústria isso é muito mais fácil de realizar, mas no espaço escolar o gestor não pode ser puramente razão, porque existem emoções, sentimentos, questões econômicas, sociais, de temperamento que interferem no processo de atividade de gestão das coisas educacionais e públicas. E depois diz, a organização formal pode ser projetada para maximizar a eficiência, certo? E este é um elemento que deve ser muito bem tratado, visto que ter uma organização formal é importante. Você ter todas as pastas, você saber quem está responsável pelo quê, estabelecer responsabilidades específicas para determinados atores que trabalham na escola. É claro que essa organização formal contribui, contudo, é preciso ter essa sensibilidade para perceber que o espaço escolar, ou no espaço escolar, existem outros elementos mais delicados que interferem no processo de gestão, e que a escola não é máquina, e que o professor, que o aluno, que a merendeira, que a pessoa que trabalha limpando a escola, não são peças frias que o gestor coloca de um lado para o outro a seu bel prazer. Não. Existem fatores emocionais e psicológicos, sociais e econômicos que interferem e que, portanto, esse gestor que quer ser eficaz no processo de administrar as questões públicas e educacionais, ele deve olhar para essa concepção, que é uma concepção de um sistema racional, certo? E perceber quais elementos podem ou não ser úteis ou relevantes para o seu trabalho de administração escolar ou de sistemas educativos. O certo é que essa concepção traz para nós elementos importantes, relevantes, aplicáveis, competindo ao gestor pensar quais deles ou em quais momentos esses elementos podem ser aplicáveis ou não a partir de uma sabedoria, a partir de um tino de pessoas que sabem gerir tanto coisas quanto pessoas. Na nossa próxima videoaula, nós daremos continuidade à exposição dessas concepções de organização da gestão escolar, definindo para vocês as características e também os conceitos concernentes dessas novas concepções. Até a próxima aula, gente! Até mais! Tchau.